Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, é delicado, mas é super importante. Imagina só essa situação. Uma pessoa falece e o único bem que ela deixa para a família é a casa onde todo mundo mora. Só que junto com a casa vem um monte de dívidas. E aí fica a pergunta: essa casa pode ser tomada para pagar o que a pessoa devia? É uma dúvida que tira o sono de muita gente. E antes da gente mergulhar nessa história, um pedido rápido. Se esse conteúdo for útil para você ou para alguém que você conhece, já deixa o seu like, segue o canal e compartilha. É esse apoio que nos ajuda a continuar trazendo essas análises. Pois é. Essa é a pergunta que assombra muitas famílias, né? É um medo muito real, o medo de perder o lar, o único teto, por causa de dívidas que não foram elas que fizeram. Para a gente entender isso a fundo, vamos analisar um caso real que foi parar na justiça e criou uma regra importantíssima sobre o assunto. Então vamos lá. A melhor forma de entender como a lei funciona é vendo na prática, com uma história real. Vamos conhecer o caso da família do João. Eles passaram exatamente por essa situação e a luta deles nos tribunais ensina muito sobre como a justiça enxerga essa questão. A situação era a seguinte: João faleceu. Ele tinha 2 filhos e o único bem de valor que deixou foi o apartamento onde ele já morava com a filha dele, a Ana. Só que o João também deixou uma dívida de ICMS com o Estado. Assim que ele morreu, o Estado, que não é bobo nem nada, entrou na justiça para cobrar essa dívida, pedindo o quê? A penhora do apartamento. Esse apartamento agora fazia parte do que a gente chama de espólio, que é basicamente o pacotão de bens, direitos e dívidas que uma pessoa deixa quando morre. E foi aí que o conflito começou. Com o risco de perder a casa, a família teve que se defender, claro. E o que se seguiu foi uma verdadeira batalha judicial, colocando de um lado o direito à moradia e do outro o direito do Estado de receber o que lhe era devido. E aqui a gente tem os dois lados da moeda. De um lado, a família dizia: olha, esse apartamento é um bem de família, a Ana, que é a herdeira, mora aqui, a lei protege esse imóvel, ele não pode ser penhorado. Do outro lado, a justiça estadual argumentava: opa, calma aí. O imóvel ainda não é dos herdeiros, ele pertence ao espólio. E a regra é clara: os bens do espólio são usados para pagar as dívidas do falecido primeiro. Duas lógicas batendo de frente. E no primeiro momento, a notícia não foi boa para a família. Eles perderam. O Tribunal de Justiça local concordou com o Estado e disse que a penhora do apartamento estava valendo. Imagina o desespero? A Justiça estava basicamente dizendo que a casa deles seria sim usada para pagar a dívida e a Ana poderia ficar sem ter onde morar. E é numa hora de angústia como essa que a gente vê como a informação certa é poderosa. Uma situação assim pode acontecer com qualquer família. Por isso que eu insisto, se você acha que essa análise pode ajudar alguém, compartilha com seus amigos, nas suas redes sociais. Isso ajuda demais o canal a crescer e o mais importante, leva um conhecimento que pode ser a salvação para alguém que está precisando agora. Mas a família não jogou a toalha. Eles recorreram para a instância mais alta, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, lá em Brasília. E é aqui que a história tem uma virada de chave daquelas. A grande questão que chegou nas mãos dos ministros do STJ foi exatamente essa. A decisão de penhorar a casa da família, mesmo tendo uma herdeira morando lá, estava certa? O direito do credor de receber é mais importante que o direito de alguém ter um teto? A resposta do STJ foi curta, direta e muito poderosa. Não! O Tribunal de Justiça não agiu corretamente. A penhora tinha que ser cancelada. E o ponto central da decisão é este e é fundamental entender. O STJ diz que a proteção que a lei dá para a casa da família não some e não desaparece só porque o dono morreu. Se os herdeiros continuam morando ali, se o imóvel continua sendo lar da família, a proteção continua valendo, mesmo com o inventário rolando. E o motivo por trás disso tudo é muito profundo. Não é uma questão técnica, um detalhezinho da lei. A decisão se baseia em 2 dos princípios mais importantes da nossa Constituição: o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana. O que o tribunal disse, em outras palavras, é que a proteção social de garantir um lar para a família é mais importante do que a cobrança de uma dívida. Beleza, então, na prática, o que a gente aprende com tudo isso? Para não ficar nenhuma dúvida, vamos fazer um resumo rápido no formato de perguntas e respostas. Primeira dúvida comum: essa proteção ao imóvel só passa a valer depois que o inventário acaba e os bens são divididos? A família precisa ficar nesse limbo esperando para se sentir segura? Não, de jeito nenhum. Isso é falso. A decisão do STJ deixa bem claro: a proteção é imediata. Ela vale durante todo o processo de inventário. Não precisa esperar a partilha para a casa estar protegida. Se é o lar da família, a proteção já existe. Certo. E a outra grande questão: o fato de o imóvel no papel pertencer ao espólio e não diretamente à herdeira que mora lá, isso não tira a proteção?
A resposta também é não. Para a justiça, o que importa é a realidade. O imóvel está sendo usado como moradia pela família. Se a resposta for sim, essa condição de bem de família é mais forte do que a formalidade jurídica de ele pertencer temporariamente ao espólio. A realidade se sobrepõe ao papel. E só para reforçar, para ninguém achar que foi sorte ou um caso isolado, essa não foi a primeira vez. O STJ tem batido nessa mesma tecla em vários outros julgamentos. Isso mostra que é um entendimento firme do tribunal. A proteção do lar da família é a regra, não a exceção. No fim das contas, tudo se resume a isso. Garantir que uma família não perca sua casa por causa de uma dívida não é só cumprir uma lei. É uma forma de colocar em prática um dos nossos valores mais fundamentais, o princípio da dignidade da pessoa humana. Muito obrigado por terem acompanhado esta análise até o final. Eu espero de verdade que tenha ajudado a esclarecer esse tema tão importante. E se este conteúdo foi útil para você, por favor, não esqueça de deixar o like. Pode parecer um gesto simples, mas para a gente faz uma diferença gigantesca para que possamos continuar produzindo essas análises. E claro, para mais conteúdos tanto em áudio quanto em vídeo, não deixe de seguir o DireitoCast no Spotify, no YouTube e também no TikTok. Um grande abraço e até a próxima!